rei. Aquele que foi um dos maiores responsáveis pela conquista de um grande sonho, o tricampeonato mundial de futebol. Os campos de futebol de todo o mundo estavam condenados para sempre a ficar sem as obras de arte criadas pelo rei. A graça, a elegância e a genialidade. Mas começou tudo de novo. O menino de 3 corações foi chamado a enfrentar mais um desafio: implantar o futebol na terra do beisebol. Ele foi, venceu e rapidamente conquistou o centro do mundo, com um único grito de guerra. Lord! Lord! Thank you very much. Nova York. Depois de conquistar o coração dos americanos, Pelé resolveu ficar. O homem que no futebol enfrentou e venceu todos os desafios, mostrou que também em outras atividades tinha a mesma visão de jogo. Enfim, fora dos campos, continuou um craque. Rompendo as fronteiras do futebol, Pelé se instalou como sempre numa posição de rei no mundo dos grandes negócios. Pelé, a gente está aqui no teu escritório, então a gente tem que falar um pouco de negócios, né? 10 anos nos Estados Unidos, né? O que mudou em você isso aqui, Pelé? Olha, Roberto, 10 anos parece que foi ontem, né? Eu, de vez em quando, eu começo a pensar, começo a ver essas fotos aí de algumas das que nós tiramos no dia que eu cheguei, e parece que 1975, quando eu cheguei aqui, aconteceu ontem, para você ver como o tempo passa. E na minha vida mudou, eu posso dizer, quase tudo. Em termos de negócio, como eu já tive a oportunidade de dizer, a oportunidade que eu tive de dar, entende, de educação para os meus filhos, que hoje minha filha fala francês, fala espanhol, fala inglês, português. O Edinho, que está completando 15 anos, também já fala o inglês, o português bem e fala um pouco de espanhol, está estudando francês. Então, quer dizer, mudou quase tudo na minha vida. A maneira de eu ver negócio, entender negócio, sabe? Eu poderia dizer que foi uma mudança radical. Agora, você nesses 10 anos, você ganhou mais dinheiro do que toda a tua carreira de futebol? Não, eu não poderia dizer que nesses 10 anos fora do futebol, né, se eu entendi a pergunta, isso, fora do futebol, eu tenha ganhado mais do que toda a minha carreira. Mas uma coisa eu posso garantir a você: por eu ser muito fiel à camisa e gostar muito do Brasil, em 58, 59, quando o Internacional de Milão queria levar o Roma, eles foram para comprar o Pelé lá no Brasil, e eu achava que estando bem no Santos, estando bem no Brasil, eu não tinha que sair por causa de dinheiro. Naquela época eles pagavam muito bem. E eu nunca saí do Brasil, sempre joguei no Santos. E como jogador de futebol, aqui quem está falando é o Edson agora, com licença. Eu acho que o Pelé nunca recebeu o que ele tinha que receber, o que ele valia, porque ele jogava por amor, jogava pelo Santos, às vezes excursões, tudo, e não sabe. Então, na publicidade, nas propagandas, dentro e fora do Brasil, e principalmente nesses 10 anos de Nova York, porque aqui realmente eles pagam bem, eu tenho certeza que o Pelé ganhou muito mais do que ganhou na sua carreira de futebol. Eu acho que o sucesso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que todos perseguem. Querem atividades profissionais, querem atividades sociais, quer na política, enfim. Se persegue o sucesso sempre. Poucos atingem o sucesso. Agora, eu acho que a coisa mais difícil de tudo é a convivência com o sucesso. E daí o Pelé realmente é um grande craque. Tão craque quando ele foi na bola, no futebol, o Pelé é um craque na vida.
porque atingindo o nível de sucesso que ele atingiu, ele consegue uma convivência com ele com uma desenvoltura incrível e rara. Os grandes atores, os grandes cantores, os grandes astros em geral deviam olhar para o Pelé como um grande exemplo, porque o sucesso não subiu a cabeça de Pelé. Embora Pelé seja uma marca registrada internacional de sucesso em qualquer país do mundo, em qualquer tipo de cantinho que você vá, o Pelé se manteve a mesma pessoa simples, agradável, de sorriso farto, de autógrafo fácil, impecável. Estas são cenas de vitória, mais uma prova da imensa versatilidade de Pelé. A sua primeira experiência internacional no cinema. Neste filme do grande cineasta americano John Huston, Pelé interpreta o papel de um prisioneiro africano, num campo de concentração nazista. No jogo desafio, contra a imbatível equipe de soldados alemães, ele é caçado em campo. Afinal, a raça ariana tinha que vencer. O primeiro tempo termina com a esmagadora vitória dos alemães, em virtude da sua violência. Mas comandados por Pelé, os prisioneiros voltam dispostos a virar o jogo. Ele, que saíra machucado, resolveu retornar a campo para comandar a reação. I want to play. You can't play like I that. feel good. I feel better. I must play. Ref, he's coming back on. Ja, ich hab dich. Pelé acaba decidindo a partida num lance que desperta a admiração de todos, até mesmo do general alemão. Ele nos diz agora o que significa para ele atuar no cinema. Eu me sinto mais à vontade, sabe, quando eu estou atuando. É uma coisa que me dá mais prazer, me dá mais vontade. Eu gosto muito. Eu acho que dentro das atividades fora do futebol, cinema é o que me dá mais prazer. Oh, what a joy he is. What a delight. One of my favorite men alive. I have such a feeling of affection for Pelé. I want to hold him in my arms. I want to embrace him. He's no one I know is like him that way. And surely the most popular man I've ever known. Everyone feels the same way that I do. I had a very special relationship with Pelé. I think he looked to me as a father too. Yeah. Did he say that to you? Uh-huh. Zumbi, mais vivo. Estas são cenas de Pedro Mico, de Ipojuca Pontes, o último filme de Pelé, com estreia marcada para o início do ano aqui no Brasil. Além de ator, ele é coprodutor do filme. Contracenando com a atriz Teresa Raquel, ele interpreta um homem marginalizado pela sociedade. Uma sociedade cujas falhas Pelé aponta em seguida. Pedro, já pensou esse morro todo descendo junto? Tu ainda não esqueceu isso, hein, mulher? Já pensou?
Não, mas eu vou pensar. Trabalhar no Brasil e trabalhar aqui fora não dá nem para comparar, né? E o Pedro Mico foi aquela luta que até acabou ficando político o filme, né? Porque quando nós estávamos filmando no pátio do filme no Morro de Cantagalo e Pavãozinho. E por não termos facilidade de chegar lá, eu comecei a descer o pau no governo do Rio de Janeiro. Porque eu acho que é um absurdo a gente estar se preocupando com a Etiópia, com a África, a gente se preocupando com o Nordeste, que é uma coisa que tem que se preocupar, é claro, mas dentro do Rio de Janeiro, aquela falta de condição de vida que nós encontramos ali quando estava filmando o Pedro Mico. Hoje Pelé se sente à vontade no seu papel de celebridade da maior metrópole do mundo. Uma personalidade que circula em toda parte e que desperta a admiração mesmo de outras grandes celebridades. Pelé is the most energetic person I ever met in my whole life, and he'll be around forever. And I see him on the street running down, and he gave me a ride. And I see him everywhere. I go around a lot, and I see him around a lot. He's in New York every minute, and in Europe, in Paris, and all these different. He's just going to be around forever. He's so young. He's a young person. Por que você acha que de repente você era tão criticado no Brasil? As pessoas gostavam de te criticar. Você acha que é o sucesso que de repente leva? Não, eu não acho que eu fosse tão criticado. Era talvez mal entendido, né? Uhum. Eu não acho que seria crítica. O Brasil tem muita cobrança. Por exemplo, tinha um grupo de São Paulo que achava que só o que eu fazia pelo Brasil, entende, no futebol, no esporte, o exemplo que o Pelé dava no esporte, não era o suficiente. Que o Pelé tinha que pegar a bandeira do racismo, por exemplo. Uhum. Então, uma coisa que eu entendo que no Brasil há uma facção que tem um preconceito social muito grande, porque eu morei no interior, eu sei, mas racismo de cor, preconceito de cor eu nunca tive. Porque eu sempre brinquei com japonês, em Bauru eu fui criado numa colônia japonesa, a gente joga bola, mistura todos os moleques lá, branco, preto, alemão, japonês. O meu pai jogou no time de elite de Bauru, que foi no Bauru Atlético Clube, então eu não senti isso. Mas muita gente achava que eu tinha que pegar a bandeira da cor. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, entende? Uhum. Eu acho que o exemplo que você dá é que deve ser seguido. Uhum. Então, tinha essa cobrança. Então, pessoal, alguns criticavam. Eu não acho que isso seja uma crítica. A outra crítica era da política, que achava que eu devia me envolver em política e salvar o Brasil. Eu não acho que é assim que se salva o Brasil. Eu acho que é uma base que tem que ser mudada, tem que ser reestruturada. É que talvez... Então, isso... Porque a gente viveu um período muito grande de ditadura, né? E talvez naquele momento as pessoas esperassem que você falasse coisas contra, digamos, a ditadura, que hoje talvez você enxergue, no momento você talvez não... Eu só estou te perguntando, eu não estou querendo... Não, pode até ser que tivesse alguma pessoa que cobrasse nesse sentido. Agora, as coisas boas que são feitas são esquecidas, né? Você sabe que um monte de outras coisas que foram feitas. Por exemplo, eu fiz o filme Trombadinha, onde nós acusávamos toda a corrupção policial, o uso da criança para o roubo, para o tóxico. Isso todo mundo esqueceu. Tá lá o filme Trombadinha, de vez em quando ainda passa. Eu estou fazendo o filme. Então, é uma maneira de... É uma crítica. Tem aquela... Uma coisa difícil na minha vida, mas eu tive que tomar a decisão em 74, quando me chamaram em Brasília e queriam que eu me obrigar a jogar a Copa do Mundo de 70. Eu estive lá em Brasília como ministro e todo. E eu não fui. Quer dizer, não tem nada que ver. Eu acho que esporte é uma coisa, política é outra. Na Copa do Mundo de 74. 74. Exato. Porque eu havia me despedido na de 70, em 72, na 71 para 72 eu me despedi. E aí em 74... Chamaram lá em Brasília e queriam... Exato, queriam que eu jogasse na marra, que era bom para o Brasil. Eu já tinha jogado
4 Copas, já tinha defendido o Brasil. Se fosse guerra, eu era o primeiro a pegar o fuzil e ir lá na frente. Mas é esporte, né? Eu tenho que fazer o que eu quero. Então eu não fui, eu não atendi o pedido do governo, que é o governo militar. Isso o pessoal também esquece. Então tem muitas coisas no Brasil que... Foi o próprio presidente que queria que você jogasse? Ou foi o presidente, foi o ministro. Eu estive com, na época, acho que era o ministro Jaba Passarinho, ele me pediu, fui na casa dele, com a senhora dele. E eu fui, não joguei em 74, porque eu achei que não precisava jogar. O Pelé nunca quis se envolver na política. Mas acontece que ele estava sendo citado para ser ministro de esporte. E numa conversa que eu tive com ele, eu perguntei se ele admitiria entrar na política. Ele disse, Saad, a única coisa que eu faria, se um dia eu pensasse em fazer política, eu seria candidato, tentaria ser candidato a presidente da República. Claro que para isso eu iria me preparar. E deu uma entrevista nesse sentido, e a Folha de São Paulo levou 15 dias fazendo pesquisas a respeito dele e admitindo a possibilidade de amanhã ou depois, se houver mais de 4 ou 5 candidatos, pela popularidade que ele tem, pela penetração no esporte, pela saudade que ele deixou, pelo fato de ele ter sido tricampeão, deu uma condição muito grande que todos gostariam de vê-lo numa posição privilegiada. Voltando a esse negócio do racismo, que a gente passou assim meio rápido, você acha que o racismo lá no Brasil é mais social do que de cor? Quer dizer, o sujeito é pobre, aí então... Exato. O preconceito, eu acho que é o preconceito mais social, porque se você tiver grana, você pode ser alemão, japonês, preto, branco, você tem a porta aberta em qualquer lugar. Até aqui, em Nova York, eu estive conversando algumas vezes com o Mohamed Ali, e ele perguntava como que era, né? Porque ele luta mesmo, ele teve uma fase difícil quando ele estava, quando ele era campeão, que ele deixou de lutar no Vietnã e tal. Então eu estava explicando isso, porque o Mohamed Ali passou aqui, eu conversei com o Arthur Ashe uma vez também. Tenista. Então, o tenista, exato. O que eles passaram aqui, que era uma coisa de divisão mesmo, de cor, nós não passamos no Brasil, porque você vai na praia no Rio de Janeiro, você vê uma maior mistura. Todo garoto joga futebol branco, preto, japonês. Você vai em São Paulo, Santos, é a mesma coisa. Então é uma coisa diferente. Aqui não, aqui teve uma separação. Outra coisa que te cobrava muito, o negócio de você gostar de mulher branca, né? De querer ser mulher branca. Loira, né? Loira. Isso foi até ruim pra mim, porque começaram a dividir, né? E ficou meio chato pra mim. Quando eu o conheci, eu dei telefone pra ele ligar lá pra casa, porque ele queria sair com todas as meninas pra levar depois da capa, levar pra sair pra jantar com os namorados, os maridos, né? A Luísa era casada, pra sair, pra comemorar, brincar. E eu falava, eu não podia, eu tinha que ir ou então com meu irmão, que tinha 17 anos, né? Eu falei, eu moro longe, a beça, não dá, mas tá aqui meu telefone, tenta ligar lá pra casa, eu toda com maior vontade de ir, né? Aí ele ligou pra cá, eu cheguei em casa e falei, mãe, fiz a capa, viu? Fiz a capa com Pelé. A mãe falou, que bom, saiu bem? Eu falei, saiu, acho que sim, eu vi os Polaroids, acho que vai ficar legal. Aí eu falei, olha, ele vai ligar pra cá, mas nisso o telefone toca, quem entendeu é meu pai. Aí ele falou assim pro meu pai, aqui o Pelé, eu quero falar com a Xuxa. Meu pai falou, aqui é a Rainha Elizabeth, desligou. Eu sempre fui a favor de mulher inteligente, mulher que possa me acrescentar alguma coisa. Se eu puder bater papo com a mulher e sentir que ela me oferece alguma coisa, em conversa alguma coisa, então ela vai ser minha amiga. Pode ser preta ou branca, alemã, amarela, pode ser... Você teve namoradas, mesmo no Brasil, negras ou não? No Brasil não. Olha, muitas vezes o passado não é muito bom falar, né? Mas uma época, eu saí com a Marina Montini. Tive uma época que eu saí com a Marina Montini, até saiu estou dizendo porque já saiu entrevista, já saiu entrevista no Playboy. E a Marina Montini não é loira, né? E eu tive outras amigas que saiu, né? Tem uma época que eu estava saindo com a Gal Costa, como amizade, mas saiu uma onda danada. E a Gal Costa, pelo que eu entendo, não é loira também. Mas o pessoal vê a última e... A Xuxa. Mas eu não tenho nenhum preconceito, não. Eu acho que você tem que se sentir bem, né? Respeitar todas, se sentir bem. O Pelé é uma grande pessoa humana, chega até a ser tímido. O Pelé chegou ao ponto de... Às vezes o Pelé está aqui no Brasil, está aqui no Rio de Janeiro,
Eu sei que ele está no Rio de Janeiro e ele não sai, ele fica fechado em casa, ele tem a namorada dele, tem a vida dele tranquila, ele pensa muito nos filhos, pensa muito na família, é aquele que encontra, que não esquece nunca da gente, que é alegre, é bonito, não esqueceu que é brasileiro. Eu sei que no fundo o Pelé gostaria de voltar a viver o Brasil, aqui no Brasil, mas ele está muito infiltrado fora daqui, ele é um fenômeno, ele não pode mais voltar a viver aqui, definitivamente. Ele tem compromissos lá e esse lado humano dele vai fugindo e as pessoas às vezes não veem isso dele, o lado humano bonito que ele tem. Porque ele não é Brasil mais, o Pelé é o mundo. Pelé é um mundo, Pelé é o lado humano dele, só quem conhece pode ver que ele é muito bom e um interior muito grande. Oh, there won't be no stars coming out in the sky tonight when my baby... Do escritório, saímos para a rua. A cada instante, Pelé é abordado para um cumprimento ou então um autógrafo. All right, Ben. My pleasure. Good luck. The Italiano? Yeah. Okay. Bye. Good luck. Sua popularidade nas ruas só é comparável à dos grandes astros de cinema e das grandes figuras da política. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade? Não te asfixia um pouco, não? Olha, eu aprendi muito, como eu já te falei, aqui em Nova York. Realmente assusta um pouco, mas você aprende tanto em Nova York, que às vezes até prejudica um pouco, porque para mim que vivo 6 meses aqui, 6 meses no Brasil, você vê as coisas andarem tão bem aqui, andarem tão certas, e chega no Brasil as coisas não são iguais, então às vezes até confunde você fica um pouco chateado. Mas realmente é uma cidade que esmaga um pouco a pessoa, né? É porque... Não, por exemplo, eu tenho a sorte, né, de passar aqui só no verão. Então você vê, o verão é lindo, todo mundo na rua, você vê um clima aberto, céu azul. Então o verão não deprime muito, mas eu tive a oportunidade de passar aqui com as crianças 1 ou 2 invernos. Não todo inverno, mas 3 meses, 4 meses no inverno. E realmente é uma coisa bem difícil, né? Você sente um tédio danado, sabe? Uma depressão, porque fecha tudo. Então realmente é difícil o inverno aqui em Nova York. Você na rua, geralmente as pessoas se param muito, não? Para. Agora com o negócio do Soca já tornar-se conhecido aqui, né? E eu fiz muita publicidade aqui também. E a Warner fez um monte de promoção para esporte, escola, então sempre tem um ou outro que pede autógrafo, como vocês viram lá na esquerda. E que lugares você gosta mais de Nova York? Não tem lugares preferidos para ir? Então? Você diz como um restaurante ou lugar para você... Você vai ao Central Park, por exemplo? No começo eu ia ao Central Park para treinar um pouco, para correr lá com o pessoal, mas depois começou a ficar esse negócio, essa loucura pelo futebol. E não deu, mas eu gosto de Central Park. Eu gosto mesmo para descansar, para treinar, East Hampton. East Hampton é uma ilha que tem aqui perto, tem uma praia, não é tão boa como a nossa, né? Você podia nos levar lá para a gente conhecer, né? Vamos, a gente pode passar o dia lá, se você quiser, a gente faz um churrasquinho lá, jogamos um tênisinho. Um futebolzinho. Depois, um futebol, e a gente bate um papo. Exato, e vamos conversar lá. Eu quero conversar mais sobre tua vida, saber mais coisas de você, da tua infância. Tudo bem, então a gente vai bater um papo. East Hampton, uma praia próxima a Nova York, refúgio de milionários e celebridades. Ter uma casa de veraneio por aqui é elemento obrigatório do sonho americano. É nesta casa que Pelé vive o outro lado de sua agitada rotina de Nova York. Aqui, na companhia dos amigos mais íntimos, ele encontra a paz que precisa para enfrentar o seu dia a dia.
Longe da poluição de Manhattan, é aqui também que ele se mantém em forma. Pelé, aqui é o lugar que você descansa no fim de semana? Eu encontrei essa paz aqui em East Hampton. Você sabe que eu gosto muito de mato, né? Uhum. Eu sou caseiro, gosto de mato, pesca, caça. Em East Hampton, 2 horas de Nova York, nem parece que você está dentro de Nova York. Você sai de Nova York, em 2 horas você está no meio do mato. Você vem há quanto tempo pra cá? Eu já venho aqui há uns 4, 5 anos já. Quer dizer que aqui é o lugar que você descansa, o lugar que você sonha. Me diz uma coisa, você sonha, Pelé? Bom, aqui eu corro, treino, vou à praia, vejo os animais aí na água, brinco com os gansos. E às vezes eu sonho. Às vezes você sonha, Pelé? Poxa, sonho é uma coisa tão irregular, né? Eu já sonhei tantas coisas. Quando você era menino, por exemplo, lá em Bauru, ou mesmo em Três Corações, você sonhava provavelmente acordado para ver o que ia acontecer com a tua vida, mas e de noite? O que você lembra assim de... Bom, eu vou dizer para você uma coisa que até há pouco tempo era segredo. Só quem convivia comigo, os jogadores da seleção brasileira, que a minha família, que sabia disso. Eu falo muito à noite. Eu sonho falando alto, mas eu não me lembro muito do sonho. Alguns sonhos, por exemplo, eu gravo e depois eu falo. Quando eu era garoto, eu sonhava muito em que eu estava ganhando dinheiro e dando uma casa para minha mãe, sabe? Por coincidência, depois que eu comecei a jogar futebol, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro presente que eu fiz foi poder comprar uma casa em Bauru para meus pais. Então foi um sonho, sabe, realizado. Nós costumávamos brincar com o Pelé, porque quando dormíamos juntos, como no caso, dormíamos no Pacaembu, todos juntos, e ele tinha por costume, sei lá se costume ou quê, de madrugada se levantava e às vezes ajoelhava na cama ou falava alguma coisa e voltava a dormir. Não sei se era sonambulismo, o que era. E nós ficávamos assim meio, como chamaríamos na época, gíria, cabreiros com aquele acontecimento. Por exemplo, depois da nossa conversa, eu sonhei que eu estava arrumando o Brasil. A nossa conversa lá em Nova York. A nossa conversa em Nova York. Depois que a gente bateu aquele papo lá, eu sonhei que nós estávamos arrumando o Brasil, e que você tinha me perguntado, que realmente é um sonho, não estou aproveitando nada aqui, a oportunidade para falar, não. Estou falando que realmente o que eu sonhei. Você falou, poxa, Pelé, o Brasil com tanta corrupção, com esse problema todo de inflação, esse desnível social, e como é que a gente faz para arrumar? Eu disse assim, até foi um tumulto danado na sala, eu falei, olha, eu acho que se eu fosse presidente da República, eu faria o seguinte. Isso era no sonho? No sonho. É bom que fique claro no sonho. Foi bom você me lembrar. No sonho. Sonhei, olha, até agora, o Brasil teve todo esse problema, tá bom, nós vamos perdoar, sem revanchismo, sem nada. Então, daqui pra frente vamos arrumar. Tem que pagar imposto de renda, não pode roubar. E se roubar, pena de morte. Roubou, pena de morte. Não pagou imposto de renda, pena de morte. Porque o povo não pode continuar sofrendo do jeito que está sofrendo, né? E aí você, o meu irmão Zoca, sabe, o Pedro que trabalha comigo, todo mundo que estava na sala, não, mas pô, você é católico, não pode ter a pena de morte, você tem que vir. E eu falava, não, mas a gente tem que arrumar um jeito de ajudar o povo. E essa é uma maneira, e foi um tumulto danado, eu nem sei direito como que acabou o sonho. Mas tem essas coisas loucas que a gente sonha, que realmente não é muito bem o que eu penso, né? Bom, e aí já é um trabalho psicanalista para saber se realmente é o inconsciente aquilo que a gente quer ou não, né, Pelé? Mas até hoje nenhum psicólogo, psicanalista, nenhum estudioso ainda conseguiu definir o sonho, né? Agora, e sonhar com mulher também? Você sonha muito? Não, sabe que eu já sonhei com algumas garotas e eu penso às vezes, eu faço música, mas eu não sonho. Ultimamente eu tenho sonhado com a Xuxa, sabe? Porque ela anda num programa de vai para Nova York, ela vai para o Brasil, vem para Nova York, trabalha na foto, aí faz o Clube da Criança, e às vezes ela me telefona para fazer uma musiquinha para o Clube da Criança, por exemplo, agora a vovô. Então eu tenho que pensar assim. Então quando eu vou dormir, eu sonho que estou falando com ela, que estou discutindo com a Xuxa, então... Sonho erótico mulher não tem muito, não? Não, sonho erótico não tem muito, não. Ele me chama de carinha, né? Ele nunca me chama de Xuxa, a não ser quando ele tá bravo comigo. E eu nunca chamo ele de Pelé, a não ser quando eu quero falar. O Pelé chamaram o Pelé para fazer algum trabalho. Eu só chamo ele de Dico. Mas esse apelido Carinha pintou porque eu só chamava ele de Cara no começo. Eu não conseguia chamar ele de Pelé. Para mim ele não tinha cara de Pelé, comigo.
Era uma coisa estranha, porque Pelé pra mim sempre foi quando ele botava ou, sabe, vestia o uniforme, né, do futebol, ou então botava um terno e ficava com a mão assim, tipo, paz e amor pra todo mundo, dando autógrafo. Pra mim aquele era a cara do Pelé. O cara que eu conheci era diferente, sabe, era um cara bem carinhoso, amoroso, brincalhão. Então, eu não conseguia chamar ele de Pelé. E ele falou, me chama de qualquer outro nome, menos de Cara. E começou a me chamar de Carinha. Aí meu apelido ficou Carinha pra ele e eu descobri que o apelido dele era Dico. E comecei a chamar de Dico até então. Então, pra mim, o Pelé é uma coisa que pensa, uma pessoa que pensa muito no que os outros vão dizer, de repente vive pros outros. E o Dico vive um pouco preso por causa disso, sabe? Mas ele vive uns momentos bem gostosos, porque o Pelé proporcionou isso a ele, em viagens, em coisas que o Pelé dá pra ele, pode dar pra ele com o nome que ele tem. E eu conheci o Dico através do Pelé, mas eu prefiro de 20 mil a 0 de goleada em cima do Dico, sabe? O Pelé não tá muito comigo, não. A zona de puxeta para o fundo de Diniz, tem cabeça para Pelé, ele é bem Este é o primeiro gol de Pelé numa Copa do Mundo e que valeu ao Brasil a classificação para as semifinais da Copa de 58 na Suécia. Gol de Pelé! Pelé passa no peito, passa na terra, dribla dois, Nesta Copa, acabava o menino Dico e surgia o Rei Pelé. Um menino ainda, capaz de se derramar em lágrimas diante do que acabava de conquistar. O mundo não tinha mais dúvidas. O Brasil tinha o seu rei. Pelé, outra coisa, você ouviu falar, já li algumas vezes, que quando você nasceu, alguém falou, a parteira e tal, esse menino vai em frente, vai ser um rei, alguma coisa. É verdade essa história? Bom, eu realmente não ouvi. mas os meus pais dizem que realmente em Três Corações tinha uma amiga da minha mãe, que era parteira lá, sabe? Uma senhora gorda, uma negra gorda, que falou, Celeste, está nascendo um rei. E quando eu fui para Bauru, isso já mais tarde, com 5 anos que eu fui para Bauru, 4 para 5 anos, quando meu pai foi transferido para Bauru, disse que não era na estação, quando o trem ia sair, ela falou, Celeste, cuida do Dico, porque esse menino vai ser um rei, não sei o quê, mas, sabe, e aí aconteceu esse negócio todo. E para desespero dos seus adversários, a parteira tinha razão. Com jogadas como estas, verdadeiras obras de gênio, Pelé carregou sem rivais a coroa do futebol mundial até quando quis. E ele foi um rei reverenciado por todos os poderosos deste mundo. Foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Eu nunca vi alguém que se aproximasse ao Pelé. Para mim, o Pelé, em futebol, em matéria de futebol, o Pelé representa a perfeição. Nada pode ser comparado ao Pelé em termos de futebol, nenhum jogador. O Pelé está num pedestal muito grande para ser comparado com outros jogadores. Então, para mim, ele representa a perfeição em matéria de jogador de futebol. Quem sou eu nesta vida? Quem é você nesta vida? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não pare no tempo, que
amanhã é outro dia. O vento passou, ninguém viu quem soprou. Errante, brilhante, pensante e vibrante estiveram aqui. Estiveram aqui, neném, mas eu não vi. Eu morri e não sabia, e voltei para aprender tudo que eu fazia antes de morrer. Trago paz no coração, um olhar sem ambição. Dou amor e alegria em troca do meu perdão. Mas quem sou eu? Quem sou eu nesta vida? Quem é você nesta Compor, vida? tocar violão e Você cantar quer ser eu? são outras maneiras que Pelé encontra para preencher a tranquilidade de East Hampton. Escuto mais a vida. Tranquilidade que poucas vezes lhe foi concedida nos campos de futebol, onde os adversários lhe moviam uma guerra implacável, uma perseguição feroz. Caçado no campo, né? Lógico que era, né? Porque eu tô vendo tua canela aí. Você ainda tem marcas aí? Eu tenho um monte de marca no pé, no dedo. E, por sinal, a Xuxa fala que o meu pé é feio pra Xuxa. Fala, se tivesse que mudar alguma coisa, eu não dava o pé. Eu tô vendo que a Xuxa... Coitado, apanhou tanto, né? Ei, Pelé, a Xuxa tá com a bola toda, hein? Porque ela vê o pé, ela tem modelo, mano, que quer sempre produzir as pessoas, né? Eu tô falando esse dia que você tá falando muito nela. Você tá numa boa com ela, né? Estou, graças a Deus estamos numa boa. Você pensa ter filhos? Eu confio muito nela, acho uma excelente garota. Você conhece mais ou menos e é realmente uma pessoa... Você pensa ter filhos mais pra frente? Como é que é? Não, eu não estou pensando em ter filho agora não, mas quem sabe, né? Ninguém sabe o amanhã, né? Pode ser. Eu gostaria de ter muitos filhos, eu tenho 3, eu gostaria de ter 5, 6. Pode ser que eu ainda tenha. Agora, você falou de ser caçado, realmente foi muito caçado, e todos os jogadores que tem um certo nome, no caso do Zico, Sócrates, o Falcão, qualquer jogador assim, ele é mais visado, ele é mais marcado, entende? Principalmente o jogador quando é estrela do time, então o técnico sempre manda, olha, marque, acabe do jeito que puder. Você nunca quebrou nada, né? Graças a Deus não. Eu tive algumas contusões, assim, que eu não reputo muito séria, porque a distensão na Copa do Mundo de 62, que o Brasil foi campeão, foi uma distensão, quer dizer, não é um negócio tão sério. Eu, graças a Deus, fiquei bom. Depois, em 66, aquela pancada que eu tive no joelho, mas foi uma pancada. Agora, fratura. Só o dedinho uma vez, né? Eu tomei um pisão contra o Uruguai aqui, um garoto do Uruguai deu um pisão, ele esqueceu o pé dele em cima do meu, né? E o dedinho do pé direito, o minguinho do pé direito, teve uma pequena fratura. A caçada era tão dura que mesmo o artista talentoso era obrigado a revidar. E Pelé fazia isso com tanta classe que confundia até os juízes. Como neste lance de um jogo contra o Uruguai, em que a cotovelada de Pelé acabou virando uma falta em favor dele. Sobre Pelé, acho que resumindo, é o maior jogador do mundo de todos os tempos. Você pode imaginar o Pelé em todas as posições. Em qualquer uma delas, talvez não, excluindo a ponta direita, onde o Garrincha foi imbatível, foi o melhor do mundo, nas outras todas o Pelé era o melhor de todos. Como meio armador, como zagueiro de área, como lateral esquerdo. Essa era a grande qualidade dele. Que o grande craque é aquele que sabe jogar nas várias posições do campo. Se o jogo estava ruim, o Pelé vai lá para trás e faz um senhor zagueiro centro. Ele não era alto, 1,69 m, 1,70 m, por aí. Mas ele ia lá em cima e põe o peito na cabeça dos outros. A impulsão que ele tem é fabulosa. E principalmente o equilíbrio. Os ingleses chamam balance, é o equilíbrio, que é o fundamental no esporte. E o Negão tinha, e tem isso, até hoje, ele está com, não sei, uns 40 e poucos anos, até hoje ele está numa forma atlética muito boa.
Me diga uma coisa, Pelé, qual assim, na tua opinião, as grandes jogadas que você fez, que você lembra assim, que te marcaram profundamente? Você falou, essa realmente foi demais. Bom, muitas vezes a jogada para nós, para mim, por exemplo, não representa muito para o público. Por exemplo, eu fiz um gol que eu acho que não tem mais a gravação porque pegou fogo na época da Record. TV Record, então eles perderam todo o arquivo. Um gol contra o Juventus, sabe, no campo do Juventus, na Rua Javari, que foi para mim um dos gols mais bonitos que eu fiz em São Paulo, que eu fui driblando 2, 3 jogadores por cima, dei um chapéu no goleiro e fiz o gol. Foi onde saiu aquele soquinho no ar que quase todo mundo faz hoje, agora mudou um pouco por causa da cambalhota. Foi a primeira vez? Foi, porque a torcida atrás do gol eles estavam me perturbando. Porque o Santos estava jogando com o Juventus, estava difícil o jogo, estava 0-0. Então depois que eu fiz o gol, eu fui lá atrás, eu não sei o que, foi lá, e aí todo mundo começou a fazer isso. Aí originou esse soquinho. Você era muito bravo no campo, Pelé? Você xingava? Eu era muito aguerrido, né? Eu era muito lutador, eu sempre lutei muito. Enquanto o juiz não terminasse o jogo, 90 minutos eu estava lutando. Por isso é que eu sempre digo para qualquer jogador que está iniciando, e mesmo para repórter, nos meus 25 anos de carreira, que eu poderia dizer 25 anos de carreira, qualquer pessoa pode ter criticado o Pelé na sua condição técnica. Mas de dizer que ficou parado em campo, que não correu, mas isso não tem um que possa apontar. E eu me orgulho disso, porque eu sempre estava muito bem preparado fisicamente. Pôs no comando para Pelé e penetrando, defendeu a grama, pênalti! Pênalti sobre Pelé. E o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti. Vai que Pelé perca, vem na E a torcida no estádio em coro pede Pelé, Pelé, Pelé. Maracanã, 19 de novembro de 69. Vasco versus Santos. Pelé está próximo de conquistar o seu maior feito até hoje inigualável, o seu 1000º gol. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo seus pés! Andrada é o arqueiro do rei! Pelé, 1000º gol! Quando você falou de criticar o Pelé, realmente um sujeito como você, né, que tem o sucesso que você teve, fica muito afeito a críticas, né? E quando você falou aí, não, que eu sonhei que ia dar uma casa para minha mãe, essa imagem do bom moço que você sempre passou, que você é realmente uma pessoa boa, que a gente conhece sabe disso, isso você acha que as pessoas usavam contra você, de uma certa forma? Diz, não, o Pelé faz demagogia, o negócio das crianças, quando você fez o gol. Muitas vezes. É que eu acredito no que eu falo, acredito no que eu procuro fazer. Eu posso dizer para você que toda a minha vida, desde quando eu saí de Bauru, eu sempre pensei em fazer alguma coisa ajudando os outros. Ajudando a minha família, ajudando amigos, ajudando o Brasil. Eu sempre lutei para dar o melhor de mim nos jogos, para deixar o público satisfeito. Às vezes eu nem pensava na vitória em si, mas eu queria jogar bem, queria dar espetáculo para o povo sair satisfeito. Quando eu saio para viajar no exterior, que graças a Deus eu nunca decepcionei o Brasil em nada do que eu fiz no exterior, sempre enalteci o nome do nosso país, sempre procurei defender, tudo é pensando no Brasil, pensando no povo. Eu fiz sempre assim, então tem muita gente que não acredita nisso. Que, por exemplo, no 1000º gol. Exato. Nossa, eu ia falar isso. No 1000º gol, naquela época estava um programa sério já, a delinquência infantil. E eu já estava vendo isso porque eu ia em São Paulo e eu via. Eu tinha visto roubos em São Paulo, criança abandonada e tal. Então eu chamei a atenção para cuidarem das crianças, para as autoridades, né? Tomar mais atenção para a delinquência infantil, juvenil. Aquele dia do aniversário da tua mãe, né? Foi, estava na semana do aniversário da minha mãe. Ou do meu pai, não me lembro bem, que eu poderia até oferecer o gol, o 1000º gol ao meu pai, minha mãe, né? Então veio uma coisa natural no campo mesmo. Aí eu falei, chamando a atenção das crianças, chamando a atenção das autoridades. Isso foi em 69. Se por acaso tivesse tido alguma providência na época, eu tenho certeza que hoje, pelo menos uma geração, porque são 15 anos, né? Quase uma geração, já estaria melhor, com escola, tudo. Então ali aproveitaram, disseram que foi demagogia. E eu faço música, por exemplo, gosto de fazer música, eu faço música para as crianças, às vezes. Vou nos discos de crianças, aí os caras falam, pô, demagogia para as criancinhas. Mas
cada um, eu acho que tem que acreditar naquilo que faz. Você é um cara que está de bem com a vida, você está com a tua consciência tranquila das coisas que você fez. Graças a Deus. Olha, eu acho o Pelé muito mais gente do que craque, muito mais homem do que certos aproveitadores políticos que andam enganando o povo, roubando o nosso dinheiro. O que eu acho é o seguinte, o Pelé é isso que está aí. Um dia o Pelé falou que olhassem para as crianças, no dia que ele fez o 1000º gol no Maracanã. Aconteceu que ele foi gozado por isso, então o Pelé homenageou as criancinhas para aparecer. O Pelé não precisa homenagear criancinha nenhuma para aparecer. Qualquer lugar que ele chega no mundo, todo mundo faz aí, sai botando o nome dele no jornal. Então o Pelé não precisa de dizer frases para aparecer. Acontece que, de fato, o Pelé tem esse lado infantil que as pessoas nem acreditam que um ídolo como o Pelé tem um comportamento desse infantil de falar nas criancinhas. Agora, eu posso ser você. Todas as coisas que o Pelé fala, inclusive sobre crianças, ele tem essa preocupação. Mas, no fundo, como se vive de fantasia, e ele fala de realidade, então aí que é o grande problema dele. Ele teria que enganar muita gente, como costuma enganar esses falsos líderes que andam por aí. A única coisa, aliás, eu falei antes, a única coisa que eu ainda não tive uma definição, que a família não quer, é como ajudar o Brasil na parte política. Eu não tive uma definição ainda. Sabe? Porque eu não acho que está certo essa coisa. Então, eu estou sentindo que você vai acabar amanhã depois entrando na política porque você está com vontade de fazer as coisas. Agora eu quero saber o seguinte, você viveu nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, andou pela União Soviética, andou pelo mundo inteiro. Que tipo de regime que você acha que você poderia, somando tudo isso, ser melhor? Quer dizer, que você acha que poderia colocar melhor para o Brasil? No Brasil, né? Olha, como você falou, inclusive eu estava pensando outro dia, eu fico pensando no Pelé, né? O Edson deita e fica pensando, pô, por que Pelé, né? Então a gente vai, como eu estive na China comunista e vendo aquele povo lá, aparentemente com tudo, com roupa, com tudo, mas um povo amargurado, um povo que não ri muito. Aí você vem para a Índia, por exemplo, onde tem gente morrendo de fome, o pessoal rindo ali, espiritualmente bem mais elevado. Então é um negócio difícil. Então quando a gente viaja muito, é difícil você fazer um paralelo. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil tem que ter o seu próprio regime, tem que ser formado no próprio regime, um misto de tudo isso. Eu acho que, no meu caso, eu poderia até dizer que eu sou um socialista, um democrata organizado, um democrata mais cuidado, entende? Então, eu acho que a democracia tem que estar no Brasil, mas com mais seriedade, com mais cuidado, com mais cobranças, sabe? Eu acho que esse seria o regime. Sonho, né? Não há necessidade disso, mas que tem que arrumar, tem, né? Tem que dar dúvida. Então, eu acho que o brasileiro tem que criar um tipo para nós, porque nós não podemos pegar a Rússia, a China, os Estados Unidos como exemplo. Não, eu acho que nós temos que criar a nossa democracia, ou o nosso socialismo. Eu acho que esse misto de coisa daria para o Brasil, porque não dá para botar um modelo para o Brasil, principalmente hoje, né? Porque nós estamos ainda começando a falar de política, a saber de política. Nós nunca tivemos uma guerra como os Estados Unidos, como teve na Europa. Então, o nosso povo não está muito bem preparado. Você não pode exigir, por exemplo, de um jovem brasileiro, o mesmo que você exige de um jovem que viveu no Vietnã, que viveu na Alemanha na época da guerra, porque para o menino do Vietnã, que está com 40 anos de guerra, 30 anos, né? Para ele matar, dar um tiro, você vê. Ele está com um revólver ali, os garotos de 13 anos, para ele dar um tiro e matar a mãe, matar o pai, não tem sentimento. Agora, o nosso povo não, o povo que tem sentimento, que não passou por isso. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Então, eu acho que nós temos que ter um modelo político. E esse modelo, eu acho que é um misto, assim, de democracia com socialismo, mas uma coisa mais organizada. Né? Perfeito. Vamos dar uma parada agora na nossa conversa. A gente vai jogar um tênis, porque diz que você é craque no tênis, né? Não, craque não. Eu gosto de jogar tênis. É o meu passatempo, porque aqui você vai ter a oportunidade de ver, aqui é só no meio do mato, tem uma quadrinha de tênis secada de árvores, e a gente brinca lá, né? E eu gosto, é parte da minha preparação, porque o tênis faz você se movimentar muito. Então a gente vai lá e brinca um pouco. E depois a gente conversa mais um pouco. Tá ok. Tá. A maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos pesar vamos ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pesar nisso. Vamos pesar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das crianças.
Fomos jogar uma partida de tênis. Formamos uma dupla imbatível. Aliás, é fácil ser imbatível jogando ao lado de Pelé, como muita gente percebeu durante tanto tempo. Coutinho, Vavá, Jairzinho, Tostão. A lista é muito longa. Depois do tênis, aproveitamos a tranquilidade da tarde para continuar a nossa conversa. No final da tarde, você é uma hora sempre assim de reflexão, né? E você estava me falando de Deus, né? Como é que é essa tua relação com Deus? Bom, olha, a minha relação, você diz, direto ou indireto? Você... Eu tenho Deus, naturalmente, como todos os meus familiares, né? Pelo catolicismo. Deus é o nosso guia, é a nossa luz, né? Então, às vezes eu fico meio indeciso com respeito a como me chegar a ele, porque tem muitas coisas que eu não aceito aqui na Terra, como nós já conversamos. Mas eu sempre acreditei muito e acho que ninguém vive sem Deus. Deus é o amor. Não é? Sem amor, eu acho que você não pode viver, não tem vida sem amor. Então, esse é o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que dizer para você uma coisa, eu tenho que agradecer a Deus, né? Por ter dado um filho como ele. Porque nós nunca esperamos que o Pelé fosse assim, não sei nem como dizer, né? Fosse subir tanto na vida como ele subiu. O que nós fazemos aqui é isso. Agradecer a Deus pelo filho que ele nos deu. Meu pai foi o meu espelho, né? Em toda a minha vida. Aliás, todo filho, né, tem o pai como espelho. E eu, graças a Deus, nunca pude me decepcionar. Nunca posso dizer que tive uma decepção com o meu pai. Mesmo como jogador, que eu gostava dele como jogador, como amigo, sabe, como pai. O meu pai, ele não é uma pessoa culta. Meu pai teve a escola que ele podia ter na época, que na época ter primário já era uma grande coisa. Quem conseguia, na idade dele, terminar o primário, né? Depois ele começou a jogar, ele foi sargento, né? Foi para a escola de cavalaria de Três Corações. E eu sempre admirei meu pai, o que ele fazia, a maneira que ele tratava a gente, a comunicação dele em casa com a minha mãe, né? Aí dentro do futebol, vendo como ele tratava os fãs em Bauru, em Três Corações, sempre dando atenção para todo mundo. Então eu fiquei muito apegado, meu pai. Então nós temos um relacionamento muito bom. Ele me dava cada bronca nos jogos de futebol. Muitas vezes ele via o jogo, eu chegava em casa, pô, você podia chutar de perna esquerda, pô, aquela você podia virar, tinha que ter feito o passe, pô, né? Sai para receber, sabe? Mesmo depois já de profissional, de campeão do mundo, eu levava cada bronca do meu pai. Eu falava, tá bom, pô, vou chegar lá. Chegou a faltar alguma coisa na casa de vocês quando você era menino? Faltou. Nós tivemos, o meu pai teve uma fase difícil, que foi a que eu passei mais difícil, porque eu era o filho mais velho, então eu peguei um pedaço. Antes de ir para Santos, eu fui para Santos com 15 anos. Antes de ir para Santos, de 12 a 15, ou de 10, melhor dizendo assim, a 15, uns 4, 5 anos, meu pai quebrou o joelho, não pôde jogar. Na época ele perdeu o emprego, porque ele não jogava, ele estava com um menisco machucado, ele ia fazer tratamento, e naquela época não se operava muito. Então nós tivemos 5 anos muito difíceis. Eu me lembro que a minha mãe falava, pô, desse jeito não vai dar, nós vamos ser despejados amanhã, você não pagar o aluguel. Meu pai, calma que eu dou um jeito, eu empresto de alguém. Isso é uma coisa que marca uma criança, né? Exato. E aí eu saí, fui vender jornal, fui vender amendoim, sabe? Eu fui pespontar bota, que eu era garoto, eu tinha uma fábrica de botas em Bauru, e eu fui trabalhar. Eu me lembro que a dona Ercília, a dona da fábrica, era excelente. Então, nessa época, nós tivemos uma dificuldade. Meu pai teve uns 5 anos difíceis na nossa vida. Depois de ser o dondinho, carregado por todo mundo, né? Mas é o meu espelho. Ele tem um recorde que você nunca bateu no jogo, né? E ele vai ficar orgulhoso se eu disser, porque
nós estávamos nesse negócio de fazer gol de placa, não sei o quê. Ele falou, você já fez vários gols, 1000 gols e tal, mas um recorde você não tem, esse é meu. Eu nem sabia direito. Ele falou, fiz 5 gols em um jogo só de cabeça, em Minas. Eu falei, pô, mas não tem tape para provar, não tem fotografia. Ele falou, não tem, você vai ver. Aí, pô, mandou buscar em Minas, mandou fazer um levantamento e trouxe um jornal da época, que era um jornalzinho tipo revista, 4 páginas, e trouxe a escalação. Até eu tinha, na época, alguns generais conhecidos, né? O Eloy Menezes, o Eloy que foi conhecidíssimo aí. Aí estava lá a relação do time, a escalação do time, melhor dizendo, os gols, o nome do gol. Ele falou, tá aqui, ó, o jornalzinho tá aqui, guardou o jornal, sabe? E é um recorde que realmente não foi quebrado ainda no Brasil. Isso você sabe que o futebol acontece essas coisas. E nesse dia eu estava no dia de sorte. E justamente meus colegas, justamente os pontas que cruzavam bem, também estavam no dia de sorte. E tanto na esquerda como na direita cruzava, deslocava bem. Eu acabei fazendo 5 gols de cabeça em Itajubá, no derby da cidade, o Smart e o Iracã. Eu jogava por o Iracã. E aconteceu esse dia de fazer 5 gols de cabeça. Ainda perdi alguns ainda. Mas se não conseguiu marcar 5 gols de cabeça em uma partida, recordes não faltaram na carreira de Pelé. Além de marcar mais de 1.300 gols e de ter sido 5 vezes campeão mundial, 3 vezes pela seleção brasileira e 2 pelo Santos, ele recebeu um título que ninguém mais tem, o atleta do século, numa escolha de jornalistas esportivos do mundo inteiro. O título de atleta do século foi uma retribuição do mundo às obras de arte que ele criou durante sua vida. Como esta finta sem bola do goleiro uruguaio e principalmente esta tentativa inédita de gol contra a Tchecoslováquia, que entrou para a história. Acontece que eu sempre fui muito observador. Então, na Copa do Mundo, eu tinha visto a seleção da Tchecoslováquia jogar e eu via que o goleiro saía, sabe? Ele era um tipo filial, assim, ele vinha e jogava no pênalti por ali. Eu fui com aquilo na cabeça, porque normalmente o jogador não vê, né? Ele abaixa a cabeça na bola, o atacante, meio de campo, e não vê. Então, eu falei, poxa, a primeira oportunidade que eu tiver contra a Tchecoslováquia, veio o primeiro jogo, o segundo jogo, aí caiu com a Tchecoslováquia. Eu, no primeiro tempo, eu já pegava a bola, já amava por ali, já via, né? E essa jogada eu estava quase na nossa intermediária, né? Porque estava antes do meio do campo. Quando eu vi que ele estava um pouco na frente, pô, falei, vou tentar. Pô, e bati. Acontece é que os jogadores que estavam perto, o Gerson, o Rivelino, sabe? Eles estavam perto, pedindo a bola meio de costa e não viu. Eu levei cada bronca, né? O Gerson, ó, o Criolo, pô, quando ele olhou, pô, todo mundo começou a olhar e foi a torcida, né? E infelizmente a bola não entrou, mas foi uma pena, foi uma pena. Agora, é engraçado, foi uma pena, mas hoje o pessoal lembra mais dessa jogada não sendo gol do que alguns gols que eu fiz. Porque eu fiz gol contra a Romênia, por exemplo, fiz 2 contra a Romênia, um de falta, que ninguém se lembra. Agora essa jogada, a jogada do Mazzucchelli, né, contra o Uruguai, aquele livro que não saiu gol, todo mundo fala, todo mundo pergunta como que foi. Então eles lembram mais dessas jogadas que foram bonitas do que propriamente o gol. E outros gols na Europa que eu fiz nos jogos do Brasil, do Santos contra o Benfica, porque eu tive a felicidade de ganhar 5 campeonatos mundiais, né? 2 com o Santos, Interclube, 3 com a seleção brasileira. Quer dizer, é um recorde que meu pai não bateu. Tá vendo, Dondinho? Esse não bateu. Também ninguém bateu ainda, não fica triste. A felicidade que fala Pelé não ocorreu por acaso. Foi fruto em grande parte de sua preocupação com a forma física. Uma preocupação que continua até hoje e o coloca em pé de igualdade com atletas ainda antes.
Pelé sempre teve um cuidado muito grande pelo seu físico. Ele entendeu muito rapidamente de que o corpo dele era o maior investimento que ele tinha. Consequentemente, para ser um atleta profissional, você precisa cuidar da sua máquina produtora, que é o seu corpo, que é o seu organismo. Ele entendeu isso muito rapidamente. Ele tinha um poder locomotor, assim, da parte inferior do corpo, que significa dos abdominais para a musculatura da cintura, propriamente dos quadris, e principalmente a musculatura da coxa, tanto na parte posterior como na parte anterior da coxa, excepcional. Tanto é que o diâmetro da coxa do Pelé tinha a mesma medida do diâmetro da cintura do Pelé. 60. Colosso, hein? Tanto é que eu dizia na época, se ele tivesse dedicado ao atletismo e competisse numa Olimpíada como um decatleta, ele teria todas as qualidades de se transformar num dos 10 melhores decatletas do mundo. Eu não volto a jogar agora, porque eu acho que é muito importante sair como eu saí, como meu pai sempre fala. Poxa, se você pode sair campeão, por que você vai esperar cair para sair? Porque eu lembro, daria para me jogar tranquilamente. Olha, não tenho nenhuma preocupação em termos físicos. Pode ser até que tecnicamente não saia bem, porque o espírito já não é o mesmo, né? Você não tem aquela mesma motivação, aquela mesma vontade. Mas eu ia até fazer uma aposta lá com o pessoal do Santos, que eu ia me preparar uns 2 meses e ia fazer teste em qualquer time para ver se... o Santos, o Corinthians, para ver se o técnico chamava. Eu ia fazer essa aposta, mas depois eu falei, não, deixa eu aproveitar um pouco, voltar a treinar, voltar a concentrar. Em 1970. Esta é a última vez que o Brasil assiste à festa de ser campeão mundial. Por coincidência, este é também o fim de uma era de super craques, o fim da era Pelé. Hoje todos se perguntam se uma época de ouro como aquela poderá ser revivida. Nós temos uma geração muito boa que há 2 campeonatos mundiais vem conquistando. No México e em Moscou nós fomos bicampeões de júniores. Então é lógico que essa geração é uma geração boa. Agora precisa dar tempo de trabalhar esses jogadores. Precisa fazer com que eles tenham oportunidade de, em seus clubes, se aperfeiçoar, ter condições de treinamento. O que nós não temos no Brasil. O calendário nosso é muito massacrante, muito estafante. E você, numa fase jovem, você precisa ser lapidado, você precisa aprimorar muitas coisas. E só com os treinamentos. E aqui no Brasil nós não temos tempo para fazer treinamentos. Você acha que o Brasil pode ganhar a Copa agora? Pode. Eu acho que se fizer um trabalho sério, sem a preocupação de estar escolhendo jogadores para agradar A, B ou C, e uma coisa que eu acho importante, e já chamei a atenção, já briguei, estou me debatendo para isso, para que o técnico da seleção seja um técnico permanente. Pelo menos 4 anos, porque um técnico que entra e sai como no Brasil, que você está vendo o técnico, entra, fica 1 mês, perde e sai. Entra outro, fica 2 meses, perde 3, 4 partidas, sai. Não dá para você preparar uma seleção. Mesmo nessa fase difícil que nós estamos de jogadores bons, de craques, mas o Brasil ainda, poxa, faz muitos jogadores. Se um técnico tiver tempo de preparar, de trabalhar com os jogadores... Você nunca pensou em ser técnico? Não, nunca pensei. Eu já fui convidado várias vezes, dentro e fora do Brasil, mas eu não sei se seria bom para mim ser técnico. Eu sou muito exigente e, na minha situação, acho que... Eu quero, talvez, trabalhar algum dia com juvenil, infantil, amador, sabe? Porque é mais fácil você tirar defeitos, porque quando você pega o profissional já vem com defeito, é difícil tirar o defeito. Então eu prefiro trabalhar ajudando os garotos. Ok, Pelé. Obrigado, hein? De nada.
Rede Manchete, a Copa Total. Xuxa e seus amigos. Especial de fim de ano, amanhã, 8 da noite. Assista a seguir o último capítulo de Moisés. E logo depois, a Copa Total. Vamos cantar.